Em 1945, uma mulher foi recrutada para trabalhar na divisão de Polícia Política e Social na cidade do Rio de Janeiro. Essa mulher protagonizou um dos casos mais bem-sucedidos de infiltração de um agente do Serviço Reservado, em uma época conturbada da história brasileira. Mas, quem foi essa mulher? Antes de prosseguir, esse é o canal Espia, onde são tratados assuntos relacionados à coleta de informações e assuntos outros relacionados a esse tema. Então, sejam bem-vindos. As organizações de segurança existentes, no caso, as polícias, no início do século XX, que detinham a responsabilidade de cuidar da ordem e proteção da sociedade em geral, também lidavam com movimentos opositores aos Estados nacionais, sendo que, para isso, usavam meios que não deveriam ser conhecidos, ou seja, secretos. E, com a chegada da Primeira Guerra Mundial, essas ações secretas, como a vigilância de pessoas, infiltrações em grupos, recrutamento de informantes, dentre outras, foram acentuadas. E no Brasil não foi diferente. Com a criação do Departamento de Ordem Política e Social, o conhecido DOPS, em 30 de dezembro de 1924, e principalmente, a partir de 1930 com o Estado Novo de Getúlio Vargas, os trabalhos de vigilância e coleta de informações passaram a ficar mais centralizados. E, em 1935, quando foi promulgada a Lei de Segurança Nacional, o DOPS, com as suas respectivas delegacias, passou a ser o principal órgão para a proteção da ordem social, bem como das ameaças internas ao Brasil. Para isso, além de ter utilizado policiais efetivos, utilizou também espiões e informantes para conseguir informações voltadas para a segurança interna do Brasil. Isso não impediu que as poucas mulheres que chegaram a trabalhar nesse serviço reservado brasileiro, recrutadas de forma paralela ao usual por meio de verbas secretas ou da brecha legal de contratação, desempenhassem um importante papel, pois a suposição por parte dos alvos de que mulheres eram inofensivas as tornavam agentes de alto valor, incomparáveis e até mesmo letais. Devido às exigências decorridas da Segunda Guerra Mundial, e com a reestruturação do sistema repressivo do Brasil, no caso, a polícia, acontecida entre os anos de 1944 e 1946, foi criada a Divisão de Polícia Política e Social na cidade do Rio de Janeiro, que, além de outras responsabilidades, passou a coletar dados acerca das atividades de grupos considerados nocivos à segurança da nação, sobretudo o Partido Comunista Brasileiro, e seus militantes. Nesse contexto, em 1945, surge uma mulher, recrutada pelo agente sênior Cecílio Macedo Borer, que trabalhava na polícia política desde o início da era Vargas. Cecílio de Borer chefiou equipes de investigadores e espiões durante boa parte de sua carreira policial, e sabia do valor de uma mulher como agente de campo. E assim, essa mulher teve os seus registros apagados, e um novo foi criado, haja vista as atribuições de trabalho que teria como agente do serviço reservado. Nascida em 19 de setembro de 1926, Jean Sarkis, então com 19 anos de idade, mulher inteligente, forte, bonita, esguia, solteira e que sabia o que queria fazer da vida, foi treinada para ser infiltrada no movimento comunista em 1945, uma vez que a militância comunista no Brasil, que já atuava no país desde antes de 1920, logo após a Segunda Guerra Mundial tomou impulso e passou a ser vista como uma ameaça ao governo brasileiro da época. Jean Sarkis, com uma história cobertura preparada, inteligente e aguerrida que era, passou a frequentar certos locais na cidade do Rio de Janeiro e a conviver no meio de conhecidos integrantes do movimento. E, aos poucos, foi se integrando e conhecendo novas pessoas, cultivando relações e ganhando a confiança de outros, assim como se movimentando com desenvoltura no meio, mesmo que de forma periférica. E, com o tempo, já estava infiltrada. As informações iniciais colhidas por Sarkis, muito provavelmente, permitiram ao DOPS conhecer integrantes e as suas atividades, mapear células do movimento e acompanhar encontros. E a vigilância de pessoas de interesse permitiu também antecipar a movimentação desses e as suas ligações. E, por meio de integrantes cooptados, ou seja, informantes, foi possível obter mais informações sobre o movimento.
A cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro em 1947 causou uma ruptura, fazendo com que as autoridades brasileiras iniciassem uma repressão contra integrantes desse partido. E as informações obtidas pelos agentes do Serviço Reservado infiltrados ajudou a polícia a atuar em vários estados brasileiros, fechando mais de 500 células do movimento. A partir de 1947, o quadro internacional passou por mudanças, com uma luta entre os sistemas capitalista e socialista, liderados respectivamente pelos Estados Unidos da América e a então União Soviética, causando uma polarização político-ideológica pelo mundo inteiro. E no Brasil não foi diferente. Mesmo o Partido Comunista tendo sido cassado e fechado, a militância continuava a atuar no Brasil, mas, em 1950, um manifesto desse partido preocupou as autoridades brasileiras, pois defendia o confisco e a nacionalização de bancos, empresas, indústrias e outros. Nessa época, Jean Sarquis participava ativamente de campanhas nas ruas do Rio de Janeiro, se mostrando cada vez mais como uma verdadeira integrante do movimento comunista. Em 1951, Jean Sarquis, ao panfletar contra a participação do Brasil na Guerra da Coreia e fazer propaganda comunista, foi detida pela polícia do Rio de Janeiro, junto com uma amiga de nome Maria Afonso Martins, com quem atuava. E, uma vez presa, ao invés de usar de sua autoridade como agente do serviço reservado e ser liberada, percebeu que poderia coletar melhores informações junto aos outros presos. E assim, decidiu por ficar presa. Na prisão, Jean Sarquis coletou importantes informações junto aos outros presos, informações essas que foram repassadas ao DOPS através de agentes que a visitavam, com história e cobertura diversas para não comprometer o seu disfarce. Com isso, Sarquis passou mais de 2 anos na cadeia, suportando graves condições, desde brigas, perseguições e ameaças de morte, tentativas de estupro, e uma grave doença. E a história dessa militante passou a ser conhecida devido às notícias publicadas em jornais da época condenando a situação em que se encontrava na prisão. E isso teria lhe valido grande respeito dentro do Partido Comunista. Após ganhar a liberdade em 1953, Jean Sarquis continuou a militar no movimento comunista, mas com um status elevado, permitindo que tivesse acesso a pessoas importantes, aumentando as oportunidades de coletar melhores informações. Nesse período, muita coisa aconteceu. A partir de 1956, dissidências internas dentro do partido, acontecidas devido às novas orientações vindas da União Soviética, causaram uma crise e isso reverberou nas ruas. E novas ideias de atuação surgiram, iniciando um processo social que seria sentido alguns anos depois. No fim da década de 1950, por determinação superior, Jean Sarquis foi retirada da missão. Acredita-se que a sua exfiltração ocorreu devido ao elevado risco de ser descoberta, haja visto eventos outros acontecidos, mas, ainda assim, Sarquis continuou a trabalhar em serviços outros para o DOPS, principalmente auxiliando a Polícia Civil. No início de 1962, a polícia do Rio de Janeiro estava no encalço de um criminoso de nome José de Miranda Rosa, conhecido como Mineirinho, que havia fugido do manicômio judiciário onde estava preso. E fazia parte dessa missão a agente Jean Sarquis. O Mineirinho tornou-se figura famosa naqueles anos por vários crimes cometidos. E por mais que esse criminoso se escondesse, os contatos que Jean Sarquis fez no período em que esteve presa foi de grande importância para a missão em que estava envolvida. E assim, o Mineirinho foi localizado posteriormente, sendo morto em confronto com a polícia no mês de maio de 1962. Em 1965, depois de 20 anos prestando relevantes serviços, Jean Sarquis solicitou o seu desligamento das atividades do serviço reservado da polícia, escrevendo uma carta ao DOPS do Rio de Janeiro, pedindo também que seus registros policiais fossem cancelados. E, a partir desse ponto, Jean Sarquis deixou de existir pois o seu nome verdadeiro era Jean Cerce Salomão Coelho. E nunca mais se ouviu falar dessa valorosa agente, restando apenas o registro feito pelo delegado Cecil de Macedo Borer. A requerente, de fato, colaborou, eficiente e patrioticamente com as autoridades deste departamento, nas suas tarefas, com tão elevado espírito de renúncia que,
por ocasião da prisão da comunista Maria Afonso Martins, em companhia de quem se achava, e do que resultou a condenação de ambas, preferiu não revelar sua posição neste departamento, evitando assim que a situação daquela agitadora fosse atenuada, preferindo cumprir mais de 2 anos de prisão, durante a qual continuou prestando relevantes serviços, pois, elevada à condição de heroína do partido, suas possibilidades em informar aumentaram, ensejando este departamento diligências proveitosas. Por motivos óbvios, os registros da agente Jean Sarkis foram arquivados, e por que não dizer, esquecidos. Só que, passados mais de 40 anos, em 2014, os seus registros foram encontrados no Arquivo Público do Rio de Janeiro. O trabalho executado por Jean Sarkis foi excepcional e de grande valor, uma vez que ficou infiltrada por cerca de 15 anos sem ser descoberta, ficando na história desconhecida a vida dessa corajosa mulher. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, assim como comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal.